Olá, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui no curso de resolução de questões de direito administrativo e vamos dar um seguimento. Olha que questão interessantíssima, uma lei que quase ninguém costuma estudar para o concurso. Vamos lá. Opa, deixa eu ir. Vamos lá. Ó, ela caiu no concurso para advogado do Senado Federal pela Fundação Getúlio Vargas em 2022. A Lei Anticorrupção estabelece que a instauração e o julgamento de processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica cabem à autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário, que agirá de ofício ou mediante provocação, observado o contraditório e a ampla defesa. Nesse contexto, de acordo com a Lei 12.846, 2013, assinale a afirmativa correta. Gente, Lei 12.846 de 2013, ela está disciplinando a responsabilidade objetiva, administrativa e civil das pessoas jurídicas que fazem atos ilícitos contra a administração pública. A lei está falando sobre isso. Então, ela diz como é o procedimento e tudo mais. Vocês observem aí no enunciado da questão, ele já disse de quem é a competência, né? De quem é a autoridade. Cabe a autoridade máxima de cada órgão ou entidade dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, ele já disse a quem cabe a apuração dessa responsabilidade. Então, nós vamos verificar aqui nas questões que, se o candidato prestou atenção no enunciado, ele consegue responder. Então, aí cai um pouquinho por terra aquela questão de algumas pessoas falam que nos concursos você vai direto nas questões, né? Então, em caso de dúvida, você tem que ler o enunciado. Então, vamos lá. Ele quer também, ó, a afirmativa correta. Correta. Então, ele quer a correta. Então, vamos seguir. Vamos pela primeira. A afirmativa A. A competência, a competência para a instauração e o julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica não poderá ser delegada. Então, ele está querendo saber se aquelas autoridades máximas ali, elas podem delegar, ou tem que ser autoridade, tem que fazer a instauração e o julgamento. Será, gente, que é só autoridade máxima? Eu acredito que não, mas vamos olhar na lei. A lei diz o seguinte, lá no parágrafo 1º, a competência para a instauração e o julgamento, artigo 8º, parágrafo 1º, a competência para o julgamento, para a instauração e julgamento do processo administrativo de apuração de responsabilidade da pessoa jurídica poderá ser delegada, vedada a subdelegação. Então, essa questão está errada. Por quê? O parágrafo 1º, artigo 8º da Lei 12.846, ele diz que ela pode sim delegar, mas não pode subdelegar. Então, o erro da questão está em não poderá. Vamos seguindo. Afirmativa B. O processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica em nível federal será conduzido pelo TCU, mediante comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 3 ou mais servidores estáveis. Mais uma vez, o enunciado fala que a competência é do órgão máximo de cada poder. O TCU é órgão máximo de algum poder? Não, não, não é órgão máximo. Ah, mas a lei poderia determinar que o TCU poderia sim, tanto é que a lei também determina que a CGU, em umas situações, uma situação pelo menos, ela que tem a competência de fazer todo o procedimento, instauração e apuração e julgamento. Mas o TCU, então o primeiro erro aqui é TCU. TCU não tem nada a ver em relação ao quê? Apuração em nível federal. Vamos deixar bem claro. O TCU pode, em uma situação específica, ser autoridade para instaurar? Pode, mas não em nível federal. Nível federal não é o TCU. E outra questão, 3 dias
3 ou mais servidores, perdão, 3 ou mais servidores. São 2 ou mais servidores. Onde é que está isso? Vamos lá. Ó, o artigo 10º ele diz o seguinte: o processo administrativo para apuração da responsabilidade de pessoa jurídica será conduzido por comissão designada pela autoridade instauradora e composta por 2 ou mais servidores estáveis. Então, o processo administrativo para apuração vai ser pela autoridade, não vai ser pelo TCU, vai ser pela autoridade. E pode ser a autoridade, pode ser o órgão máximo lá do poder? Pode. Ele pode delegar? Pode. A alternativa A já mostra ali que ele pode. Então, se houve delegação, vai ser a autoridade, não vai ser o TCU. Ele tentou aí confundir com o caso em que a CGU é a autoridade. A lei determina que é ela, mas essa questão também está errada. E são 2 servidores ou mais servidores estáveis. 2 ou mais, o ou mais está certo, correto. Tá bem? Vamos seguindo. Afirmativa C. A apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos na citada lei, praticado contra a administração pública estrangeira, competem ao Senado Federal, observada a Convenção sobre o Combate da Corrupção de funcionários públicos estrangeiros em transações comerciais internacionais. E a gente volta lá no enunciado, o Senado Federal, opa, o Senado Federal, ele é autoridade máxima, é, é autoridade máxima no geral? Não, ele pode ser autoridade em relação ao Senado Federal, né, daquele órgão ou poder, então dentro daquele órgão ali, dentro do poder legislativo. Ele pode ser autoridade lá. Então, assim, o Senado Federal a gente já arrisca, ó, sabe que em decorrência de constar o Senado Federal, a gente já tem uma certeza de que não pode ser o Senado Federal. Agora, quem é? Então a gente vem aqui no artigo 9º. Competem à Controladoria Geral da União a apuração, o processo e o julgamento dos atos ilícitos previstos nesta lei, praticados contra a administração pública estrangeira, observado o disposto no artigo 4º da Convenção sobre Combate da Corrupção de Funcionários Públicos Estrangeiros em Transações Comerciais Internacionais, promulgada pelo Decreto 3678, de 30 de novembro de 2000. Então, compete à Controladoria Geral da União. A afirmativa está incorreta. Compete a quem? A CGU fazer a apuração, processo e julgamento desses atos ilícitos, quando o ato é praticado contra a administração pública estrangeira. Então, aí você não pode esquecer. Vamos seguindo. Afirmativa D. A Controladoria Geral da União, CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal, olha que interessante. CGU, no âmbito do Poder Executivo Federal. A CGU é do âmbito do Poder Executivo Federal? É. A gente já estudou lá em Direito Constitucional, toda aquela parte lá dos órgãos executivos, a gente sabe que a CGU está dentro do Poder Executivo Federal, Poder Geral da União. Vamos lá, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento na citada lei, para exame de sua regularidade ou para corrigir o andamento. Essa resposta não está no enunciado, infelizmente. A resposta correta não está no enunciado, mas as erradas até agora estavam no enunciado, vocês perceberam, né? Então, como é que a gente faz para resolver essa questão? Está tudo dizendo que é possível que esteja correta. A grande questão é saber se ela é o quê? Qual é a palavrinha mágica que ela usou aqui? O nome do executivo terá competência concorrente. Concorrente. Será que a CGU tem competência concorrente? A lei fala. Nesses casos específicos, a lei vai falar. Ó. O parágrafo 2º do artigo 8º ele diz o seguinte: no âmbito do Poder Executivo Federal, a Controladoria Geral da União, CGU, terá competência concorrente para instaurar processos administrativos, pode até ler diretamente a questão, que ele vai só repetir, de responsabilização de pessoas jurídicas ou para avocar os processos instaurados com fundamento nesta lei,
para exame de sua regularidade ou para corrigir-lhes o andamento. Então, o que o examinador fez foi pegar o texto da lei, nessa questão correta, e colocar ali. Eu sempre falo para os meus alunos que muitas vezes a gente quer ver se está errado ou se está certo cada palavra do enunciado. Não, a gente tem que ir nas palavras-chave. O não, toda vez, ou independente, concorrente. Então, essa era a chave para você matar. E é concorrente. A resposta é correta. E é correta em decorrência do parágrafo segundo, artigo 8º. Mas vamos dar continuidade, essa aqui é a correta. A correta, a letra D. Vamos dar continuidade? Vamos resolver a letra E aqui para a gente poder. Aí a gente já sabe que está errada. Mas é o seguinte: o ente público, por meio do seu órgão de representação judicial, o equivalente, a pedido da Comissão de Apuração de Ato Lesivo à Administração Pública, poderá requerer as medidas administrativas, mas não judiciais, necessárias para a investigação e o processamento das infrações, em razão da natureza do direito sancionador previsto na citada lei. Se a gente não soubesse ainda qual era a resposta, a gente já deveria sim, mas não judiciais, né? Já deixou ali a ênfase que houve alguma mudança. E aí, a gente sabe a gente já sabe que está incorreto, que está errada, mas vamos ver onde é que está. Ó. O parágrafo primeiro do artigo 10º. Primeiro, vou ler para vocês. O ente público, por meio do seu órgão de representação judicial ou equivalente, a pedido da comissão a que se refere o caput, poderá requerer as medidas judiciais necessárias para a investigação e o processamento das infrações, inclusive de busca e apreensão. Então, a comissão de apuração do ato lesivo, ela ela poderá inclusive as judiciais, inclusive, sim, pode. Inclusive busca e apreensão, né, ela pode requerer até busca e apreensão. Então, essa questão eu quis trazer para vocês, para vocês possam observar que em alguns concursos, as bancas não ficam no direito administrativo somente lá em licitações, contratos, regime jurídico do servidor público, eh a legislação aplicável diretamente ao servidor público. Em alguns casos, a banca ela vem buscar em algum outro lugar, tira do baú uma legislação diferente, né, uma legislação que a gente não está acostumado a lidar diariamente. Tá bom, gente? Ó, olha, eu vou deixar aqui para vocês aí, deixa eu tirar aqui essa legenda um pouco. Eu sou Alexandre Bezerra, professor, eu deixo gravado nas minhas redes sociais, sempre que posso, a maior parte dos cursos está em atualização. Curso de direito administrativo, tributário e direito constitucional. Eu procuro gravar aulas mais curtas, a resolução está com 13 minutos, eu não gosto de passar de 15 minutos. Passem a me seguir aí nas minhas redes sociais, lá no Instagram, @prof_Alexandre Bezerra, aí aparecendo para você. No YouTube, Prof. Alexandre Bezerra. Vamos lá, se inscrevam, vamos seguindo. Um grande abraço para todos vocês e fiquem com Deus.